restrita. Isso é uma forma de proteger direitos de personalidade. Quero renunciar à herança que me foi deixada e não quero a outorga uxória. Não quero a outorga da minha esposa. Não pedi a outorga da minha esposa e renunciei à herança. Posso renunciar a essa herança sem a outorga da minha esposa? Olha, depende do regime de bens em que eu sou casado. Né? Se casado na separação obrigatória ou separação absoluta de bens, claro que posso. Né? E na comunhão parcial de bens, será que eu posso? Olha, na comunhão parcial de bens não se comunica. Esse patrimônio não se comunica, porque é bem adquirido de maneira gratuita. Então eu poderia, não poderia? Vamos ver lá o artigo 10 do Código de Processo Civil, combinado com 80, inciso 2 do Código Civil. Nós vamos descobrir, sabe o quê? Que o 10 do CPC diz que o cônjuge somente necessitará da autorização do outro para propor ações que versem sobre direitos reais e imobiliários. E o 80, inciso 2 do Código Civil vai nos dizer que o direito à sucessão aberta é bem imóvel para todos os fins legais. Então, eu preciso conhecer o 10 do CPC combinado com o 80, inciso 2 do Código Civil? Não. O 114 já me disse isso. Percebam como ele é uma cláusula de proteção. Ele é um vetor de interpretação do direito privado, junto com o 113, com o 112. Tudo bem, gente? Outros 3 vetores de interpretação são os artigos 421, 422 e 423, né, que a gente deve marcar muito bem, porque eles mostram, eles dão essa chamada para essa moderna tônica do direito privado. Estes 3 artigos nós vamos trabalhar muito melhor na hora que a gente for tratar de direito contratual. Né? Na nossa terceira aula nós vamos tratar de direito contratual. Quarta aula, desculpem, nós vamos tratar de direito contratual. E aí nós vamos trabalhar muito melhor estes 3 artigos. Mas por hora, né, só para a gente lembrar aí, o artigo 421 fala da função social do contrato. Gente, função social do contrato. A gente vivia uma situação de liberdade ampla e restrita de contratação. Aí, de repente, vem um artigo no Código Civil e fala assim, ó, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Mas o contrato não é para o meu benefício? Não sou eu que decido se contrato ou não, com quem contrato, como contrato, quando contrato? Não é tão bem assim, né? Então, o contrato tem de ter uma função social. Aliás, como bem lembra a professora Maria Helena Diniz, na sua lei de introdução ao Código Civil comentada, todos os institutos devem ser funcionalizados. Todos os institutos devem ser funcionalizados. Sob pena de não haver o porquê da disposição legal. Tá claro, gente? Tudo bem, gente? Até aqui tudo certinho? Ótimo. O artigo 422 do Código Civil vai falar da boa-fé e da probidade. Né? Então, de novo, a boa-fé como um vetor de interpretação do Código Civil. De novo, o artigo 422 fala que os contratantes devem guardar, na conclusão do contrato, assim como no seu desenvolvimento e no fim do contrato, os princípios da boa-fé e da probidade. O que são esses princípios da boa-fé e da probidade? Olha, princípio da boa-fé, estamos falando aí de boa-fé objetiva. Né? É boa-fé objetiva, ou seja, não é aquela situação em que o sujeito não sabe se agiu ou não de boa-fé, mas é aquela efetiva situação em que se constata se agiu ou não de boa-fé. E probidade, prevista aí no artigo 422, também vamos tratar mais na aula de contratos, mas ela está tratando do quê? Lisura, honestidade, transparência, é disso que se trata. Quando se quer falar em probidade do artigo 422 do Código Civil. E no artigo 423, por fim, tratamos aí, né, dos contratos por adesão, ou contratos de adesão. Né? Prefiro por adesão, né? Porque o contrato não é de adesão, mas sim se perfaz por adesão, como bem lembra a professora Maria Helena. Em todo e qualquer contrato por adesão, por óbvio que é, se não houve punctuação das cláusulas, não houve discussão de cláusulas, aquela parte que foi lá e aderiu ao contrato, né, terá o favorecimento da interpretação sempre que o contrato for ambíguo, contraditório, obscuro ou omisso em alguma disposição. Né. Portanto, gente,
o que é que eu quero que fique muito marcado aqui para vocês nessa primeira aula, que inaugura o nosso curso de Direito Civil Constitucional. Se é que se pode falar assim, né, e não tenho dúvida de que cometi um pecado enorme em falar em releitura dos princípios, né, mas essa foi a forma de fazer com que vocês entendessem o que é que eu queria dizer. Né? Esses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade evoluíram, né, e me deem a licença de falar dessa maneira. Né, para o quê? Autonomia privada de contratação, isonomia substancial e solidarismo constitucional. Essa a moderna tríade axionômica do direito privado, né, que se inaugura aí em 1988 e toma maior vigor ainda em 2002 e vem se desenvolvendo até aqui. Eu queria saber dos senhores se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Temos? Pois não, Tiago? Tiago, pois não, Tiago. Por favor, por favor. Eu tenho uma dúvida a respeito dessa evolução atual do direito usando essa esfera civil constitucional, né? Bom, tem um artigo 68 da DCT que fala a respeito dos remanescentes quilombolas. Eu vou usar isso apenas como exemplo para ficar mais claro. Fala dos remanescentes quilombolas que estiverem na posse de suas terras, seria dada a titularização daquelas terras. E nós sabemos que um dos direitos importantes que nós temos é o da propriedade, da posse, que está aí ligado, então, nessa questão civil constitucional. Nós devemos positivar mais o direito na questão dos direitos e deveres existentes e fazê-los mais efetivos, ou devemos reanalisar de forma ideológica o que já existe? Porque eu creio que, infelizmente, no nosso país a gente não consegue respeitar nem o que já existe. Então, reformular, criando uma ideia mais ideológica, não só desse direito, mas de qualquer direito que exista, não é muito perigoso? A sua pergunta é excelente. Tá? Eu acho que é o seguinte, gente. A gente está lidando aí, quando falamos do direito civil constitucional, tratamos de uma evolução efetiva do direito que não ocorreu só no Brasil, ocorreu no mundo todo. Tá? E que é patente, é marcante. Quanto a essa situação específica, temos aí uma situação de isonomia substancial. Né? E deve-se tratar desigualmente os desiguais na medida e proporção de sua desigualdade. Né? Seja o indígena, seja o negro, qualquer minoria, o consumidor, né? Minorias que não são tão minorias, às vezes são um pouco maiorias, mas enfim, nós devemos tratar de maneira isonômica. Né? Essa isonomia deve haver sem sombra de dúvidas. E eu creio que o caminho não seja o da positivação exacerbada dos direitos. Né? E sim seja do estabelecimento de premissas maiores do ordenamento, né? E aí, para iniciar o nosso curso, a autonomia privada de contratação, a isonomia substancial e o solidarismo constitucional. Né? Acho que a partir daí a gente pode extrair muita coisa para o direito civil, para o direito privado, para o direito das civis. Tá? Então, não creio que o caminho seja o de positivação. Né? Mas antes disso, que seja efetivamente um caminho de novas interpretações para o que nós já temos, tendo em vista a ordem pública instalada atual. Tá legal, Thiago? Pois bem, gente, muito produtiva a nossa primeira aula do curso, tratando aí dessa ideia de direito civil constitucional. Né? Tratamos da evolução destes princípios, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula inaugural do nosso curso de Direito Civil Constitucional. Queria mostrar para vocês aí, de novo, o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Legal, gente? Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, vocês podem mandar o e-mail aí para o saberdireito@stf.jus.br. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de negócio jurídico, sobretudo defeitos do negócio jurídico, numa visão civil constitucional também, por óbvio que é. Por hoje é só, e eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência de vocês. Até logo.